noite, já falei boa noite, mas para quem tá entrando, né, boa noite. Como a gente, no finalzinho da aula passada, a gente começou moderna com o Lucas, né? O Lucas falou sobre absolutismo, mercantilismo. O que mais você falou, Lucas? Expansão marítima. Isso. Então, essas são as questões mais político-econômicas no aspecto, né? Peraí que eu tô aceitando mais pessoas que estão entrando, peraí. Tem como tu colocar como aceitar pra todos, Julia? Tem Sim, agora que eu me toquei que eu não tava ligado. Tem como tu deixar salvo quando o pessoal quiser entrar daí e tocar ficha. Sim. Então, agora nessa parte eu vou tentar focar mais na questão cultural, científica, né? E religiosa desse período, né? Do modernismo, da Idade Moderna, que começa lá em 1454 e vai até a Revolução Francesa, que é 1789. Então, aqui vai ser bem breve, ok? Eu não vou focar muito em nada, porque como a gente está fazendo uma revisão, isso é só para vocês terem lembrar, eu tenho uma noção de para lembrarem, né, para quem já fez ou começar a aprender, para quem não faz tempo que não pega, não lê, né, sobre história. Então, enfim, Renascimento, então, ele é o chamado de Renascimento cultural. Ele, na verdade, ele começa no final da Idade Média e vai até a Idade Moderna. Ele é dividido em 3 partes, então, que é o Trecento, Quattrocento e Quinquecento. Ele abarca, normalmente, as pessoas pensam, Renascimento, Leonardo da Vinci, pintura, Michelangelo. Então, na verdade, não é só sobre a arte no sentido de pintura, mas também de literatura, como Dom Quixote de Portugal, Shakespeare da Inglaterra, e esculturas, enfim, um amplo, né, tipos de arte. E, então, quais são os principais aspectos, elementos que a gente tem que ter noção do que é no Renascimento. Então, quando a gente pensa em Renascimento, a gente pensa principalmente em humanismo, a gente pensa em antropocentrismo. O que seria esse humanismo e antropocentrismo? É o homem no centro, não mais Deus, como foi na Idade Média, mas aqui o homem, então, ele é o centro, ele é o que toma as iniciativas, a razão. Então, esse é o aspecto principal de quando a gente pensa em renascimento cultural. O laicismo, então, ele também abarca isso, é uma tentativa de se afastar da igreja, né, culturalmente, artisticamente, pensamento, né, crítico. O racionalismo, que vem junto com essa questão do humanismo, do homem pensante, do homem, enfim, tendo, né, suas próprias ideias e longe do que é a igreja, dos dogmas da igreja. O individualismo e materialismo tem muito a ver com a influência da classe emergente nessa época, que é a classe da burguesia, classe econômica no fato de estar comercializando, né? Esses são os burgueses, essa classe que está dentro desse jogo econômico. Então, eles ditam a regra um pouco do que é esse renascimento cultural. Eles influenciam tanto por dar dinheiro, né, contribuir financeiramente, como na própria arte eles estão muito presentes. Então, a burguesia ela vai influenciar na questão do individualismo e materialismo, porque ele é uma burguesia, é uma classe de mercantilistas, né? Eles comercializam, então o materialismo e o individualismo ele é muito importante no jogo da burguesia. Então, a Revolução Científica ela vem. Eu botei junto aqui, mas eles são processos diferentes, ok? A Revolução Científica ela vem logo depois do Renascimento, no século XVII, mas ela também puxa um pouco do que foi o Renascimento, né? Porque esses não são processos separados, eles têm uma continuidade, digamos assim. E a Revolução Científica, então, ela traz também racionalismo, esse racionalismo, o humanismo, né? O homem ali, fazendo experimentações, crítica à lógica, né, o profissionamento. Então, tudo que estava sendo feito na ciência era para o homem, era do homem e também para o homem. A gente estava tentando aperfeiçoar economicamente, por exemplo, tipo, fazer de coisas agrícolas, de objetos novos, tudo para melhorar a nossa vida, certo? Então, a criação de sociedades científicas também são fortes nessa época, porque os homens estão discutindo, estão trazendo ideias novas, estão se reunindo para ver como pode ser feito, né, nesse processo.
e a substituição da visão aristotélica da natureza. Eu poderia falar sobre isso rapidamente, mas na aula que tem no YouTube tem sobre isso, se vocês quiserem pesquisar ali, tá tudo isso aí, tá? Só para vocês lembrarem um pouco do que foi falado. Então, a reforma e a contra-reforma, aí a gente entra na questão religiosa desse momento, do modernismo. Então, a reforma protestante, ela vai ser uma reação de homens como Lutero, como Calvino, em relação à igreja medieval, a igreja católica, né? Então, a igreja católica na Idade Média, ela era um centro de poder muito forte, que era tão grande quanto, na verdade, mais do que o rei na Idade Média. Então, aqui a gente tem 3 elementos importantíssimos para acontecer a reforma, que a reforma acontece por jogo político, econômico e pela desmoralização do clero. O que foi, então, a reforma protestante? Foi a tentativa de mostrar que a igreja estava sendo corrupta, ela estava vendendo indulgências. Isso foi um dos motivos que levou Lutero a lançar as teses dele, né? Então, na questão religiosa, tem muito disso. A política foi a tentativa do rei consolidar mais seu poder no absolutismo em detrimento da igreja. Então, existia esse impacto entre os dois estavam sempre batendo de frente, porque o rei precisava de mais poder, a igreja era um empecilho. E a economia foi na questão dos burgueses, a burguesia precisar de lucro, de que é a coisa central, né, da economia do mercantilismo nessa época. E a igreja era um empecilho também porque ela não fazia parte dos dogmas delas na coisa de lucro. Isso era, digamos assim, pecado. Então, era outro tipo de choque, né? Além do político também, a gente tem o econômico. Então, as 3 vertentes principais, eu não vou falar sobre elas diretamente, mas eu vou falar que elas existem, depois vocês podem procurar depois, né? Que é o luteranismo, que é Lutero, né, na Alemanha, Calvinismo, que criou o Calvino, que criou o calvinismo na Suíça, e a anglicana, que é na Inglaterra, que é feito não por homens normais, e sim pelo rei da Inglaterra, que ele, digamos que expulsa a igreja católica das terras inglesas e toma para si, o rei vira o chefe da igreja anglicana, certo? A igreja católica, ela por sua vez vai reagir a isso, né? Ela vai olhar esse processo acontecendo no século XVI e não vai gostar, obviamente, porque ela está perdendo fiéis. Essas reformas essas reformas protestantes acabam tirando pessoas da igreja católica e criando então um processo, né, como o Index, que é a lista de livros proibidos, né, na época. Ele vai fechando o cerco, tentando abrir mais espaço para conseguir novos fiéis, com a criação da Companhia de Jesus, é um exemplo disso. Depois a gente fala mais sobre a Companhia de Jesus, mas a Companhia de Jesus é um braço forte da igreja nessa época, que ela tenta reunir novos fiéis fora da Europa, e o restabelecimento da Inquisição e o Concílio de Trento, que reforça que essa reforma que está acontecendo protestante, ela é herética e ela deve ser parada, digamos assim. Eu acho que é isso. Fator cultural, contribuiu. Tu diz na reforma? Não sei exatamente o que tu estava falando, porque eu falei tanta coisa que eu já me perdi. O que eu acho que ele deve, talvez o Alex esteja comentando, é sobre o ponto que para acontecer essas mudanças dentro da Igreja Católica, se o fator cultural contribuiu. Eu acredito que na realidade, Alex, é um conjunto de fatores, como a gente percebeu bem. É tanto fator econômico, fator religioso, é fator cultural, que também está incluído nesse momento. A própria renascimento cultural é uma arte que vai buscar a razão e não a questão religiosa em si. É um movimento onde o homem está dentro da prioridade, da centralidade desse processo, e tudo isso tira um pouco dessa cosmologia aristotélica que a gente estava falando, esse cosmo externo, esse cosmo da natureza, onde tudo é regido pela vontade de Deus. Isso vai se modificando, sobretudo com essa ideologia dessa classe que está se acendendo, e durante todo o período da modernidade vai acender, que é a burguesia,
que é uma classe que vai justamente buscar, a partir dessa laicidade, ou seja, um Estado laico, onde a igreja interfere, mas o predomínio é a razão das pessoas, as pessoas pensam e não é mais o que Deus quer, as pessoas têm a sua própria ação. Então isso vai influenciar em todo esse processo, em todos os fatores, econômico, religioso, cultural, político, certo? Mas com certeza, o processo do Renascimento, da Revolução Científica tem muito a ver, tanto é que antes de Lutero e Calvino lançarem, né, isso aí, antes essas pessoas de universidade já estavam discutindo isso, discutindo as questões de uma possível reforma da igreja. Então, claro, é tudo um conjunto, a gente tem que pensar de forma ampla e também, sim, o fator cultural, com certeza, tipo, isso fez uma diferença na reforma do século XVI. Mas é isso sobre reforma, eu fechei. Eu vou trocar o slide, tá? Certo. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Pode perguntar, tá? Eu fiz um corridão. Gente, eu fiz um corridão aqui, tá? Porque aqui a gente tem que Só para lembrar vocês, galera, fazer um negócio rápido. todas essas aulas tem tudo disponível, tá? Dentro lá da nosso Drive, mas também tem no YouTube. A partir de Idade Média Oriental, todas as aulas tem no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem visualizar, eu recomendo vocês assistirem, além dos materiais mais completos, tudo, porque a gente não tem como dar todas as aulas novamente, né? Então, a gente está fazendo esse grande resumo para vocês se inteirarem, para a gente continuar a nossa matéria depois com a galera que estava tendo o curso desde o início, certo? E aí, a partir disso, vai ficar mais claro para vocês entenderem. Porque a história é assim, não adianta a gente explicar a partir do momento, certo? A gente tem que entender que a história ela é feita de fatores históricos. Ela, eu não acredito muito que é uma linha contínua, mas para facilitar o entendimento do que acontece na história, a gente tem que perceber os elementos que estão acontecendo antes. Não é à toa que as coisas acontecem dentro da história. Vai ter elementos que vai acabar acontecendo isso, certo? A história não acontece por nada. Os caras não acordam num dia e, porra, cara, acordei com uma ideia muito massa, vamos fazer um renascimento cultural. Até a questão de dar, por exemplo, mundo, Brasil, e tem a ver com a Europa também. Então, aqui a gente vai falar agora, por exemplo, com Jesus, a reforma, a contra-reforma acontecendo lá na Europa, tem efeitos aqui no Brasil colônia depois. Então, é bom a gente ter uma noção ampla, olhar e ver isso de fora, falar, isso aqui tem uma ligação com isso, para depois começar a olhar de perto, tipo, com um foco maior, falar, tá, então é por isso, então isso aqui, entendeu? Então, a gente tem que ter uma visão ampla das coisas, que as coisas estão interligadas. Bom, gente, agora eu vou começar um assunto. Eu acho que essa aula, das que a gente teve até agora, não questão de importância, tá? Todos os assuntos são importantes, mas eu acho que de relevância nas provas do vestibular, até os conteúdos que a gente teve hoje, talvez essa aula que pegue mais conteúdos que caem na prova. Então é muito importante que vocês entendam esse processo. Se ficar alguma dúvida, se ficar alguma coisa, perguntem. A gente não vai ter problema em responder. Vamos tentar fazer de uma maneira mais clara o possível, para deixar evidente para vocês. Vai ser corrido, vai, porque é muito conteúdo, é bastante coisa. Mas eu não quero que vocês decorem. A ideia é que a gente, quando colocar datas, isso é importante vocês entenderem, tá, gente? A história não é datas, não é uma sucessão de fatos. Eu quero que vocês entendam um processo histórico. Eu não quero que vocês saibam que data aconteceu, o nome de quem, a guerra tal. Não. Eu quero que vocês entendam por que aquele cara fez tal coisa, aquela moça fez tal coisa, ou por que aconteceu tal revolta, ou por que aconteceu aquilo naquela época. É isso que é história, não é a decoreba, certo? E aqui a gente vai tentar explicar. Entender a forma das coisas, entender o porquê e como, mas não quando, entendeu? Não precisa quando. A situação é isso. Ninguém consegue decorar tudo, nem a gente que é professor de história, a gente consegue decorar tudo. Então não é isso que eu quero que vocês entendam para fazer o vestibular. Para que vocês entendam o processo histórico, certo? Então vamos começar lá para a nosso desafio de hoje, que é dar toda Brasil colônia, certo, gente? Então eu vou explicar primeiramente como é que isso acontece das pintas virem para o território que a gente conhece hoje, que é Brasil,
certo? Então vamos explicar a expansão marítima portuguesa. O porquê, e isso aí tem a ver com o que a gente falou na aula passada, o porquê Portugal, gurizada. Portugal, não sei se tem alguém aqui que é português ou tem família portuguesa próxima, tá? Mas não levem pro pessoal. Mas Portugal é um país irrisório praticamente dentro da Europa. Não tem muita coisa, é um país muito pequeno. E por que Portugal foi o primeiro? Porque, como a gente falou na aula passada, para te fazer o processo de expansão marítima, tu necessita estar centralizado o poder. E Portugal vai ser o primeiro que faz isso na Europa, certo? Em 1385, a conhecida chamada Revolução de Avis, certo? A primeira conquista que a gente vai ter dessa expansão marítima da europeia, de todos os reinos da Europa, vai ser de Portugal, e a primeira vai ser a conquista de Ceuta, que é bem no norte da África, num local que hoje a gente conhece como território do Marrocos, certo? Foi a primeira possessão fora da Europa. Aí ele vai conquistando uma série de arquipélagos na costa africana, os arquipélagos dos Açores, Madeira, que é onde nasceu o Cristiano Ronaldo, o Cabo Verde, que é uma ilha que fica do lado da África, na parte oeste africana, na costa oeste africana, mas fica no Atlântico, no Oceano Atlântico, certo? Vai implementar por todo o longo da costa africana, e depois vai fazer isso também no Brasil, as chamadas feitorias. O que eram as feitorias? Entrepostos comerciais, que eles criavam no litoral e negociavam com as populações que viviam ali, à base de trocas, que vai acontecer na África, e eles vão implementar aqui também no Brasil quando tiver o processo de colonização, nesse primeiro momento da colonização brasileira. Isso é interessante porque na África, então, não existe uma colonização da África. Isso vai acontecer só no século XIX. Os europeus nunca avançam para dentro da África até o século XIX. Nesse momento agora, eles vão sempre trocar com as populações que viviam próximas do litoral, certo? Uma das grandes conquistas que a gente vai ter na questão da expansão marítima de Portugal vai ser a conquista do Cabo das Tormentas, que hoje é conhecido como, que foi conhecido posteriormente, que cruzaram o Cabo das Tormentas, de Cabo da Boa Esperança. Quem vai realizar isso vai ser um navegador, talvez o mais famoso, mais incrível deles, podemos dizer dessa forma, que é Bartolomeu Dias, que é justamente cruzar o sul da África. Tu imagina, é a junção de dois oceanos. Para atravessar aquilo ali tem que ter muita confiança no que está fazendo, certo? E ele conseguiu fazer isso em 1488. O Tratado de Tordesilhas, que vai ser um tratado importante, não só para Portugal, mas para a Espanha também, que vai ser a divisão do mundo nas possessões entre Espanha e Portugal, a 380 léguas da ilha de Cabo Verde a leste, ou seja, a oeste dessa ilha, vai realizar que eles dividem, que dá no meio da América mais ou menos, que vai ser os territórios divididos entre Espanha e Portugal, certo? Chegada às Índias, tá? Em 1498 com o Vasco da Gama, e a chegada à costa do Brasil em 1500 pelo Pedro Álvares Cabral. Então percebam, em 1494 já se sabia que não se sabe ao certo, se sabia, mas sabia que se existiam territórios naquela região, porque já tinha o Tratado de Tordesilhas, onde é a América e onde é o Brasil no dia de hoje. Então não se pode trabalhar nem com a ideia de descobrimento e nem com a ideia. Foi uma conquista, certo? Que não vai se dar por um processo rápido, vai demorar bastante para acontecer, como a gente vai ver nos próximos slides. Passa para mim, Juju. Período pré-colonial, de 1500 a 1531. Por que pré-colonial, gente? Porque não há uma colonização efetiva, podemos dizer, tá? Nesse primeiro momento da colonização do Brasil. Então vai ter a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Em um primeiro momento, as relações de intercâmbio cultural entre portugueses e as populações originárias, ou seja, os indígenas aqui na América, vai se dar a partir de intercâmbios culturais, mas principalmente econômico, através do que eles chamam de escambo, que é troca de produtos. Então, por exemplo, os indígenas trocavam pau-brasil por facas, machados, espelhos. E isso a gente tem que tirar um pouco da cabeça, que é a coisa, como os índios são bobos, como os índios são ingênuos. Não, gente, para eles, na realidade, muito mais ingênuos eram os portugueses, porque pau-brasil tinha deriva aqui dentro do território brasileiro. E eles, por exemplo, não tinham machados. E é muito mais fácil tu cortar um machado de ferro do que com um machado de pedra. Então, na realidade, a troca deles é muito mais valiosa para eles, tá? Então isso é uma das coisas que a gente vai tentar trabalhar, com essas populações que são subalternizadas a partir da nossa visão hegemônica, podemos dizer, eurocêntrica. A gente vai tentar trazer esses agentes
por um protagonismo. E não na aula de hoje só, mas em todas as aulas que a gente vai ter aqui dentro do cursinho, certo? Primeiro produto de interesse, então, na região vai ser o pau-brasil, que é uma madeira, tá? O pau-brasil é um pedaço de madeira que é avermelhado dentro, eles usavam aquilo como corante, certo? Corante avermelhado, em cor de brasa, por isso pau-brasil, certo? O papel imprescindível dessa conexão para essas trocas vai ser dos mediadores, certo? Pessoas que conviviam já com as populações originárias, ou que vão se casar, que vão ser raptadas, ou os próprios filhos dessas relações primeiras que vão ser dessas relações entre as populações indígenas e os colonizadores. Pode passar para mim? Posteriormente, vamos falar rapidamente aqui das populações originárias, indígenas, tá, gente? A gente tem que entender que não era uma única população, não era um índio. Não existia um padrão de índio. Eram diversas populações, diversas etnias, de diversas línguas, certo? Vários desses, nesse primeiro contato, vão falecer não pelo ataque dos portugueses, dos colonizadores, mas principalmente pelas doenças, tá? Então a varíola, a gripe, não se tinha um contato anterior e esses caras eram tão rapidamente alastrava essas doenças quanto, por exemplo, um coronavírus nos dias de hoje. E ninguém tem as defesas, as imunidades, né? Principal economia deles era agricultura, pesca, caça, tá? Economia de subsistência, não era uma economia, por exemplo, de capitalismo, uma economia de subsistência. Rituais antropofágicos, comiam os inimigos, tá? De etnias rivais em caráter de ritual. Eles não comiam por pessoas por fome, tá? Isso não existe. O que eles faziam era uma ritualística que existia, por exemplo, tu capturava os inimigos e a partir disso tu realizava esses rituais de antropofagia e tu consumia as virtudes desse grande guerreiro que eles comiam, né, no caso. Então são rituais. E um dos conflitos que a gente tem importante desse momento das populações originárias é a chamada Confederações dos Tamoios, que os tupinambás vão se aliar aos colonizadores franceses para lutar contra os seus inimigos históricos, que eram os tupiniquins, que por sua vez se aliaram aos portugueses. Isso vai resultar, no fim das contas, num processo que vai ocasionar na fundação do Rio de Janeiro em 1564. Certo? Que correria. Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Falem comigo. Sou carente. Já disse. Não gosto de ficar falando sozinho. De buenas? Tá muito rápido? Provavelmente está. Mas é que a gente tem que... é muita coisa. Bueno, gente. Vamos seguindo então, já que tá de boas. Vamos falar um pouquinho das capitanias hereditárias, tá? Que é o início do processo relativo de efetivamente os portugueses começam a colonizar o Brasil, que vai começar ali por 531, principalmente com a vinda do Martim Afonso de Souza, que vai ser o primeiro governador. Ele não vai ser chamado de primeiro governador geral ainda, ele é um capitão-mor, tá? É um outro cargo. Mas vai ser o primeiro, podemos dizer, administrador que a gente vai ter na colônia. Até esse momento não existia uma colonização efetiva, era que nem acontecia nas costas africanas. Feitorias por toda a costa brasileira, por todo o território da costa brasileira, certo? Porções consideráveis de terras, então, vão ser distribuídas para investidores privados, ou seja, pessoas da alta nobreza de Portugal, para eles virem aqui para o Brasil para colonizar, que vai ser conhecida como as capitanias hereditárias, certo? Os capitães donatários, esses capitães hereditários, deveriam colonizar então esse território, além de proteger as terras, principalmente das populações indígenas, mas também dos estrangeiros, como os franceses, que vai acontecer, mas também os holandeses, em um outro momento vai acontecer, e tinham que distribuir as sesmarias, que eram porções menores dentro da capitania hereditária, que era distribuído por outros colonizadores menores. Plantar a cana-de-açúcar, que é o que a gente já vai falar posteriormente, e a evangelização, ou seja, a catequização dos indígenas, das populações indígenas que viviam na sua capitania hereditária, certo? Ao todo foram 18 capitanias hereditárias que foram criadas, mas somente 2 dessas 18 tiveram sucesso, que é a de São Vicente, que fica mais ou menos na região que hoje fica São Paulo, Rio de Janeiro, a parte de Minas Gerais também, e também a que mais deu certo, podemos dizer assim, que é a Capitania Geral de Pernambuco.
A administração colonial, tá, gente? Algumas coisinhas que eu quero falar para vocês. Primeiro, os governadores gerais, que eram os homens do rei aqui no Brasil, eram eles que comandavam a partir das ordens do rei aqui do Brasil, digamos que eram os administradores da colônia. O Conselho Ultramarino era um órgão acima dos governadores gerais e era um órgão que, na realidade, ele era em Portugal, certo? Mas era ele quem comandava, digamos assim, todas as ações nas outras colônias, de todas as colônias de Portugal. Então, não só o Brasil, mas Moçambique, depois Angola, todas essas colônias portuguesas, quem controlava era o chamado Conselho Ultramarino. As câmaras municipais eram órgãos administrativos locais, ou seja, das próprias vilas das colonizações. Então, por exemplo, a Vila de São Vicente existia uma Câmara Municipal, muito semelhante do que a gente pode ver a Câmara dos Vereadores nos dias de hoje, fazendo uma analogia bruta, assim, pode ser analogia com a Câmara dos Vereadores, onde a elite local é que governava, os chamados homens bons. Quem tinha grana, não é verdade? Quem tinha grana. E a gente tem que falar também da chamada União Ibérica, que devido a questões sucessórias, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha acabaram virando um só reino, certo? Que era o reino da Espanha, tá? Que era o mais poderoso, não acabava que morreu o rei de Portugal e aí assumiu o rei da Espanha no lugar de outro português, certo? E durante esse período ali, não, desculpa, é 1580 a 1640, eu botei 1540 ali, tá? Mas é 1640, Portugal fez parte da Espanha e, consequentemente, o Brasil fez parte da Espanha, certo? De boa, tranquilaço? Podemos seguir? Bueno. Cana-de-açúcar, um assunto extremamente relevante para a questão colonial, por toda a colônia brasileira, certo? Cana-de-açúcar vai ser o principal produto de exportação do Brasil. Se lembrem que a gente está numa lógica de mercantilismo, então as colônias servem para produzir produtos para serem exportados para a metrópole, certo? E essa exportação desse produto vai acontecer durante todo o período colonial, certo? A questão do açúcar ele não vai se medir simplesmente numa questão econômica, tá, gente? Ele vai ditar o status social da sociedade da colônia, certo? Então, a estrutura que a gente vai ver ali no final é a estrutura da plantação da cana-de-açúcar, mas ao mesmo tempo é a estrutura da cana-de-açúcar, é a estrutura da sociedade brasileira, ok? Por quê? Já vou explicar ali da sociedade açucareira. Casa Grande era o local onde ficava a camada mais alta dessa sociedade brasileira nesse momento, que era o senhor do engenho e a sua família, certo? A camada média viviam nas vilas, que eram trabalhadores livres, que eram ou mestiços, ou também escravizados libertos. E na senzala era onde viviam os escravizados. A gente pode fazer uma certa analogia, até porque a pigmentação e o racismo vêm desse momento. Tá? A gente está dentro de uma sociedade, uma lógica que se em alguns pontos transparecem essa origem de sociedade colonial, certo? A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, a classe alta nos dias de hoje, inclusive na pigmentação de pele, se a gente pode perceber, certo? Para mostrar o quanto o racismo implementado desde esse início por 300 anos vai acontecer, 380 anos vai acontecer no Brasil, isso tem reflexos até os dias de hoje, certo? Beleza? Por isso que é tão importante essa questão da cana-de-açúcar. Em muitos lugares, os próprios familiares herdeiros dessas casas grandes, dessas famílias ricas, plantadores de açúcar, continuam com o poder, certo? E o modo de plantação, o modo de como era feita essa produção de açúcar, vai ser a chamada plantation. Não vai acontecer só no Brasil, vai acontecer em vários locais do mundo, tá? O que é o plantation, tá? Monocultura, tu plantar apenas um produto, no caso a cana-de-açúcar, para exportação, não para mercado interno, para produzir aqui para a colônia, é para exportar para Portugal, certo? Mão de obra escravizada, normalmente africana, mas também indígena, certo? E latifúndio, latifúndio o que é? Grandes propriedades, beleza? Isso é muito importante a gente ter em mente, tá, gente? Muito, muito, muito importante. De boa, entendido? Vamos lá então, Jujubes. Escravidão, e ali a gente colocou escravidão, resistência africana. Por quê?
Porque a história da escravidão, ela é uma história que ao mesmo tempo é uma história totalmente regada a sofrimento, mas também de muita resistência, até os dias de hoje, descendentes dessas populações. E aqui eu já coloco meu lugar de fala, né, gente, que eu acho que é importante dizer isso. Eu, como homem branco, a gente tem certas limitações para dizer no que a gente tem como experiência, né? Então, já coloco aqui que é importante a gente colocar o nosso lugar de fala. O ato de tornar as pessoas posses de alguém, ou certo, o ato de escravizar outras pessoas, ele existe desde a antiguidade, tá? A escravidão é uma coisa que, como vocês devem ter visto com o Marcelo e com a Manu, acontece desde os tempos antigos. Porém, muito importante isso, porém, não podemos confundir escravidão da antiguidade com escravidão moderna, tá? Não é porque é o mesmo nome que é a mesma coisa. Democracia grega não é a mesma coisa que democracia moderna. Estado antigo não é a mesma coisa que Estado dos dias de hoje, certo? Os conceitos eles também se mudam a partir do tempo. E as novidades que a gente tem no processo de escravidão transatlântica, da diáspora moderna, da escravidão moderna, são uma questão econômica, que é o capitalismo, certo? Isso, o capitalismo existe, iniciou no fim da Idade Média, se desenvolve durante a Idade Moderna e toma forma na contemporaneidade. E o racismo, certo? Antigamente as pessoas não eram escravizadas pela sua cor de pele, certo? Pela pigmentação da sua pele. E é uma coisa que se inicia aqui nesse momento, certo? Racismo nem sempre existiu, é um produto criado socialmente pelo homem a partir do século XV, XIV, XV, certo? Depois a gente pode conversar melhor sobre isso numa outra aula, porque eu acho extremamente importante. A diáspora africana, o ato então de trazer pessoas da África forçadamente para o Brasil, para a América no caso, né? Aqui para o Brasil, só para o Brasil, que foi o país que mais teve a importação de africanos, foi cerca de 6 milhões de pessoas, gente. É muita gente. 6 milhões de pessoas, certo? Isso que se sabe, né? Que se formaliza. A resistência cultural dessas populações, então, vão se dar de várias formas, de uma maneira cultural, que a gente pode dizer, com a capoeira, com a música, eu coloquei o samba, mas pode ser outros ritmos também que são envolvidos com a questão da cultura negra, de origem africana, aqui no Brasil, religiões de matriz africana, heranças linguísticas, por exemplo, palavras que vão surgindo no nosso próprio vocabulário, que vão ser de origem africana, mas também física, como as fugas, o suicídio também, as pessoas se negarem a trabalhar, viver para trabalhar e se matar. É uma forma de resistência também. E assassinato dos senhores e das senhoras que vão acontecer também, certo? Talvez outra dessas formas de resistências físicas, podemos dizer, mas também cultural, que exemplifica muito bem isso, são os quilombos, tá? Que vão existir vários no Brasil, e existem até hoje vários, mas o mais conhecido deles foi o de Palmares, que por uma organização política, muitos trabalham com a ideia da primeira república que a gente vai ter no mundo, tá? Inclusive, que por mais de 100 anos resistiram os ataques dos colonos brancos e, consequentemente, vão se tornar um símbolo tanto para a escravidão, de resistência da escravidão, mas até os dias de hoje como um símbolo do combate contra o racismo, certo? E aí grandes figuras vão aparecer como o Ganga Zumba, o Zumbi e a Dandara, certo? Até aqui alguma dúvida? Tranquilinho? De buenas? Questões religiosas na colônia, então. Quanto à questão religiosa, gente, a gente tem que ter em mente que a Igreja Católica, porque como a Julian tinha falado anteriormente, a própria contra-reforma vai vir nesse momento e ela vai agir diretamente aqui na colônia do Brasil, certo? Então a busca por novos fiéis, esses fiéis que eles vão encontrar vão ser as populações originárias, então esse processo de evangelização da população brasileira vai ser muito forte, sobretudo dos indígenas. Isso vai se dar principalmente com a Companhia de Jesus, ou que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul, é bastante evidente isso com as missões jesuíticas, com os jesuítas, tá? Que vão chegar no Brasil em 1549 para iniciar o processo de conversão das populações originárias, certo? Através das missões jesuíticas, que a Julian vai falar mais aprofundadamente depois. As leis novas, gente, isso é meio bizarro, tá? Mas é os paradoxos que acontecem no Brasil. Os indígenas não poderiam, a partir de 1542, serem escravizados aqui no Brasil. Porém, obviamente, como que acontece no Brasil,
não quer dizer que a lei que existe vai ser cumprida. Então teve muita escravização das populações indígenas, certo? Mas não podia, era crime, tá? Era crime pela coroa. Sincretismo religioso, isso aqui é um processo muito interessante que está ligado à questão da resistência cultural que a gente tinha comentado com os africanos, mas dos indígenas também vai acontecer. Acho que dos africanos fica bastante evidente os ritos, por exemplo, do candomblé, da umbanda, que vai acontecer também, que vai ser uma releitura posterior, mas o candomblé é muito forte, que trazem ritos africanos, mas dos indígenas também, como por exemplo as santidades, que são ritos e releituras que vão acontecer das populações originárias. Muito interessante, tanto das religiões de matriz africana que vão surgir no Brasil, quanto das de origem indígena. Como é que é? Encantaria também, que é um outro tipo de religião. É muito legal a história por essa parte, certo? E o padroado, gente, que vai ser um acordo entre o Papa e os reis de Portugal e as rainhas de Portugal, em que o monarca português dava espaço para o Império Português um poder muito grande nos assuntos religiosos no espaço colonial. Então o que acontecia? Por exemplo, quem recolhia o dízimo, todo o dízimo que era recolhido aqui no Brasil ia para a coroa espanhola, para a coroa portuguesa, certo? Isso dava muito, e quem realizava isso eram os padres. Os padres recolhiam, mas ia para a coroa. E normalmente quem designava os padres e bispos dentro do Império Português era o rei de Portugal, não mais o Papa. Isso já demonstra como a igreja perde muita força, né? Quem está designando as pessoas são os reis, não mais o Papa. E isso tem muita influência dentro da igreja católica. Pode passar para mim, Júlio? Vocês têm mais coisa? Não, fechou. Agora sou eu. Te entreguei, hein? Com menos de 30, te entreguei. Ó, Te entreguei nossa, com foi menos rápido, de 30. é. É que a Julian Capaz briga de eu me passar agora, eu que vou me passar, eu acho. A Julian briga comigo que eu sou palestrinha. Agora me... Ah, fala demais. Mas é que hoje tu tá muito controlado, assim, ó. Essa semana, assim, ó. Eu te falei, quando precisa eu falo pouco. Então, gente, agora puxando já o que o Lucas deixou ali no final, nos slides finais, falar sobre a Companhia de Jesus, que eu já falei ali no slide de Moderna, né? A Companhia de Jesus, então, ela tá colocada na Contra-Reforma, ela se inicia no processo da Contra-Reforma da Igreja Católica, e, como eu falei, ela é um braço que tende a estender e pegar mais fiéis para a Igreja Católica, já que a Igreja Católica estava perdendo fiéis. No Brasil, na colônia portuguesa aqui no Brasil, ele vai ter como instrumento a educação desses indígenas, né, dessas populações indígenas, educação para dogmas católicos, ensinar o catolicismo para esses indígenas. E essas missões ou reduções, elas são locais onde esses jesuítas eles se reúnem em comunidade e controlam, né, tem um certo controle dos indígenas que estão convivendo nas comunidades. Então, os indígenas eles trabalhavam, eles plantavam mandioca, os guaranis aqui no Rio Grande do Sul, né, na região do Tapa, fazia isso, na região do Sul aqui para baixo. A gente tem, então, Guará, no Paraná, que é uma redução, tá, como eu falei, e Itatim. Essas são as principais, né, e elas são, então, um foco muito grande dos bandeirantes, como eu vou falar nos próximos slides, dos bandeirantes que tinham como foco em aprisionar esses indígenas para escravização de indígenas. Lembrando, como o Lucas falou, que não era, né, não tinha escravização, não era para ter, mas ocorreu durante todo esse período, principalmente no período do bandeirantismo, onde milhares de indígenas foram escravizados e mortos, né, se não se rebelassem eram mortos. Então, essas reduções eram um foco enorme de indígenas que eram úteis, né, para eles, digamos assim. E então fizeram várias bandeiras para conseguir acabar com essas reduções e aprisionar esses indígenas. Principalmente após a União Ibérica, eles começam a invadir, porque a partir da União Ibérica já não existe mais o Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas ele é meio que apagado, os bandeirantes começam a entrar
território adentro, né? E Guará, Tapa e Itatim estava mais pro lado do espanhol, então eles começam a abrir fronteiras, digamos assim, para a coroa portuguesa. Em 38, o rei Felipe ele autoriza os guaranis a se armarem para se protegerem dos bandeirantes. No caso, a coroa apoiava os jesuítas, né? A coroa espanhola, que até então estava junto. Como o Lucas falou, não tinha um rei português, só um rei, era o rei espanhol. Então, os guaranis se armam. Eles são... esses bandeirantes eles são ameaçados de descomunhão por estarem tentando acabar com esses locais de indígenas, né? De jesuítas. A Batalha de Amboré é um exemplo disso, mas que acaba arrestando a derrota dos bandeirantes. Então, a gente vê, de forma resumida, uma tentativa, né, de reduções se manterem nas colônias, mas aqui a gente vai ver depois, mais tarde, que isso vai acabar com Pombal vai acabar com os jesuítas, vai banir os jesuítas do Brasil. Basicamente, os 7 povos das missões, eles é um processo posterior a essas primeiras reduções de Guará, do Tapa e de Itatim. Ele ocorre depois. Ele é um retorno da população guarani para a região do Rio Grande do Sul a partir do final do século XVII. E ele vai ser também um lugar de desenvolvimento econômico e populacional. Mas eu volto para isso depois, mais para frente, ok? Para falar mais sobre os 7 povos das missões. Os bandeirantes, então. A bandeira, basicamente, fazia parte de um tipo de expedição da época. Existiam 3 tipos de expedição, que eram as bandeiras, as entradas e as mansões, certo? As entradas eram expedições de abertura de fronteiras, que eram comandadas, digamos assim, pela coroa ibérica, né, espanhola, portuguesa depois, e ela não tinha uma intenção de minério, de procurar minérios, nem de cruzamento de indígenas, assim, de abrir fronteiras. Monções era mais uma questão de movimento econômico. Monção basicamente era as populações de São Paulo que iam em direção às minas depois, né, como a gente vai ver com as minas, a descoberta das minas de ouro, depois em Minas Gerais. Então essas pessoas de São Paulo vão de São Paulo até Minas Gerais através do rio, que é o rio Tietê, que tem em São Paulo. Então esse era um movimento de comércio, de levar mantimentos, roupas de São Paulo até a região das Minas. Isso se chamava monções. Então a bandeira, sendo um tipo de exploração, ela se abre então em 3 tipos, essas bandeiras, que são o apresamento, que é o que eu falei, de indígenas, prospectora, que era a busca de minérios, né, diamante, ouro, enfim, vários tipos, e o setorista de contrato, que era pessoas contratadas para acabar com focos de rebeldes, como o Lucas falou, o Quilombo era um desses focos, né, de negros escravizados se reunindo em uma comunidade. Isso eram vistos como um perigo para a coroa, então eles precisavam ser exterminados. E aí esse tenente de contrato serviu para isso. Motivações, então, basicamente para as bandeiras, foram a necessidade de conseguir mão de obra escrava, a defesa e controle dos indígenas, como eu falei, com um sertanismo de contrato, e a falta de recursos minerais na costa, porque até então não se havia descoberto nenhum tipo de ouro, nenhum tipo de minério, e aí a entrada para dentro do território poderia ter uma chance de existir ouro, né, de existir minério. As consequências que a gente tem dessas bandeiras, então, é a dizimação da população indígena, que fica muito claro, porque apesar de ser proibida a exploração indígena, ela acontece muito, então milhares de pessoas vão ser mortas, mulheres indígenas vão ser estupradas, então tem a ideia de miscigenação na época de mulheres indígenas sofrendo na mão de homens brancos. Isso acontece bastante. Então a dizimação, né, a destruição parcial das missões jesuíticas espanholas vai acontecer com os bandeirantes, e a ampliação dos territórios para a coroa portuguesa com o Tratado de Madrid em 50, que a gente vai ver depois quando eu falar de guerra guaranítica, mas a coroa expande de forma absurda os seus territórios aqui nessa época. E a fundação, né, de novas vilas no interior e na costa, já que está entrando mais pessoas para dentro, novas vilas vão ser criadas para postos, sei lá, de econômico, pessoas morando. Aí a gente vai vendo nas minas depois
porque as minas vão começar a criar arraiais em volta, por causa da economia girando, né, nesse eixo. Então a gente começa o ciclo do ouro no Brasil, logo depois disso, no final do século XVII, primeira descoberta de jazido em Sabará, em Minas Gerais, em 1693. Só que a coroa só vai descobrir alguns anos depois, porque os bandeirantes não queriam contar para a coroa. Na verdade, eles queriam ter a exploração para si mesmo, mas acabou que a coroa descobriu. Eu não tenho exatamente, me lembro exatamente como isso acontece, mas demora um tempo para tomar conhecimento disso. Minas Gerais, então, se torna o maior... Não, só para falar que isso vai gerar, inclusive, um conflito, que é a Guerra dos Emboabas, que depois vai acontecer. Isso. Que vou falar depois. Que a Juliana vai falar depois para vocês. Então, em 98 se descobre, né, o Coroa se descobre, Minas Gerais a partir desse momento, a maior região a céu aberto do mundo, o que é chamado de ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É o ouro que pode ser encontrado facilmente nas margens dos rios. Tu consegue não fazer muito esforço para tirar o ouro da terra. Então, o ouro de aluvião era assim, abundante nessa região de Minas Gerais, Mato Grosso. Então, a exploração, a partir desse momento, começa a ser gigantesca. As pessoas vão em massa para essa região, não só no Brasil, não só uma questão interna, né, de pessoas saindo, sei lá, do Nordeste, dali, não, é de externa, é portugueses vindo para o Brasil para conseguir também participar dessa exploração e, né, ascender economicamente, né, enfim. E vai gerar a revolta, por exemplo, da Guerra dos Emboabas, que eu vou falar mais pra frente. Mas então a gente vê as migrações, grandes migrações em torno desse eixo, né, de Minas Gerais e Mato Grosso. Era necessário ter uma exploração tão grande de muitas pessoas dentro desse local. Precisava de um aparato burocrático, precisava a coroa ter os seus olhos aqui no Brasil para o que está acontecendo, para eles terem o controle do ouro, porque eles poderiam perder ouro, né, porque o ouro tinha que também vir para a coroa. Então, foi a criação de intendências de Minas, criação de capitanias. A capitania de Minas Gerais foi criada a partir desse momento, regimentos. Então, tudo isso, uma criação para que a coroa tenha controle do ouro que está sendo explorado a partir de então. Surgem novos núcleos urbanos, como eu falei antes, esses núcleos em torno de arraiais, né, vilas depois em torno das minas, porque é muito comércio interno, alimentação. Então, isso já gera um aumento do consumo interno próprio dentro do Brasil, não só na região das minas, mas também no sul, sudeste, né, nordeste. Então, se aumenta o número de população e o número aumenta do consumo interno também. A mineração, então, ela se torna a principal atividade econômica da época da colônia, que antes era a cana-de-açúcar, agora vira o ouro, né, por isso que a gente chama de ciclo do ouro no Brasil. E em 1629 se descobre o diamante, na região de Diamantina, né, que é hoje a atual Diamantina. Ela vai ser tão explosiva, vai se achar tanto diamante que a coroa vai proibir a exploração de diamantes em 34 e 37 por um tempo para se manter, né? Por que a coroa fala, não, a gente não pode tirar muito um diamante, porque quando tu coloca mais coisa digamos assim, né? A gente coloca mais coisa no mercado, mais valor se perde, então se precisava se reter um pouco para não desvalorizar o diamante. Então eles meteram o pé no freio e falaram, não, vamos dar uma segurada um pouco para, né, para não entrar muito diamante no mercado. O sistema de contratadores, para ter uma noção, né, o diamante ele vai ser o monopólio da coroa, a exploração de diamante. Então existe um contrato de monopólio, que são as pessoas que a coroa dá um contrato, e ele é a possibilidade de explorar essas minas de diamante por um tanto tempo, por 4 anos, por exemplo. Mas que vai ser abolido depois com o Pombal 71. O controle da metrópole, então, sobre essa exploração de ouro, diamante. Bem rapidamente, dá para ficar se estendendo aqui, mas basicamente é isso. Ele se instaura esse caso de fundição no Brasil. E o que são essas casas de fundição? São casas onde o ouro é fundido, obviamente, como se diz o nome, mas é que elas são também
adquirem o selo da coroa. Então, esses ouros são selados, são, botam ali o negócio da coroa, e eles são possibilitados de vender. Quando o ouro não está com selo, ele não pode. A coroa não permite, seria um contrabando, né? Então, ouro de pó não pode. Então, a Caixa de Fundição serve como controle do ouro que entra e sai do Brasil. O quinto, a finta, a captação e a derrama são exemplos de tributações que são usadas nesse período, certo? A derrama, por exemplo, que vai ser bem importante na Confidência Mineira, é digamos que a retirada de bens de pessoas de dentro de casa. Por exemplo, tem uma pessoa que tirava sofá, exemplo, né, gente? Não existia sofá naquela época. Mas tirava coisas de dentro de casa para cobrir o imposto. Se a derrama não chegava no nível que tinha que chegar, não lembro quantas arrobas era, mas era tipo, vamos dizer que era 10 arrobas. Se não chegasse nisso anualmente, eles tentavam cobrir o furo tirando das pessoas das vilas, por exemplo, de Vila de Ouro Preto, enfim, é isso. Mas na Confidência Mineira dá para entender mais depois eu falo mais sobre isso. Então, as revoltas desse período, como eu falei, é a Guerra dos Emboabas, que são os bandeirantes contra os forasteiros, como eles viam, né? Os portugueses, as pessoas estavam de fora, que os paulistas, quando eu digo paulistas, digo bandeirantes, tá? Porque eles podem ser vistos também na história, podem ser vistos tanto quanto bandeirantes, quanto sertanistas, quanto paulistas. Eles são lidos da mesma forma. Então, esses bandeirantes, eles querem ter para si digamos, não é monopólio, mas querem ter a exploração para si e não deixar os forasteiros entrarem e virem roubar o ouro deles, no caso, como eles viam, né? Então, existe um embate forte nessa época. A coroa, obviamente, não apoia os bandeirantes e eles acabam sendo perdendo, né? Claro, eles ganham algumas coisas, alguns privilégiozinhos, mas nada demais. Os portugueses, os forasteiros, os estrangeiros, têm ainda a possibilidade de vir aqui explorar, continuar explorando. E a revolta de Vila Rica de Filipe dos Santos, ela é uma revolta que acontece, obviamente, em Vila Rica, por a tentativa da coroa de estourar casas de fundição novas, e essas pessoas que estavam se revoltando eram pessoas da elite, né, de Vila Rica, e eles não aceitavam. O que se pode dizer é que eles não ganharam, né? Eles foram derrotados, massacrados, alguns foram perseguidos, outros foram mortos, né? Não foi benéfico para a elite, e a coroa conseguiu sufocar essa revolta de Filipe dos Santos, que era a pessoa, o cabeça, digamos assim, o líder da revolta de Vila Rica. Isso tudo rapidamente, tá, gente? Tá no vídeo, tá no vídeo do YouTube, tem isso direitinho para vocês verem se vocês quiserem entender mais um pouco do que eu tô falando. Então, o ciclo do ouro, a gente entra no declínio da mineração. Isso que acho que é meio óbvio isso, né? O esgotamento das jazidas, né? Tipo, nada é infinito. Uma hora isso ia acabar, porque, imagina, eles estavam tirando assim, a torto e direito, tiravam muito ouro daqui, muito diamante. Uma hora as jazidas iam se esgotar, que foi o que aconteceu no final do século XVIII, começou a se esgotar essas jazidas. Então, junto com isso, com a crise interna, que são os movimentos separatistas, movimentos querendo porcaria, não sei como falar essa palavra, se tornar independente de Portugal, né? Alguns tinham essa intenção, por causa do iluminismo também vindo do Brasil, né? Essa onda iluminista. Então, junto com isso, começou a ser o declínio do ciclo do ouro e também o renascimento agrícola, que começa nesse período, no século XVIII, de algodão, tabaco, enfim. As consequências, então, que a gente pode ter, a gente observar que são aumento populacional, né? Pessoas vindo para cá, interiorização, expansão territorial, além de Minas Gerais, o sul começa a ser habitado, né? A região ali de Santa Catarina, tudo mais, pessoas começam a habitar mais para baixo, não tanto para as costas, né? Então mais para o interior. E a mudança do eixo econômico, que era até então no Nordeste, onde era a economia açucareira, muda para o Sudeste, que era o Sudeste minerador, né? O desenvolvimento social e cultural aqui, de forma bem rápida, aqui a gente tem, então, o desenvolvimento de novas classes, digamos assim, pessoas enriquecendo, então tem uma diversificação
de classes aqui. E culturalmente a gente vê a entrada, por exemplo, do iluminismo, do barroco, do arcadismo nessa época no Brasil, né? Então, período pombalino. Esse aqui eu acho importante porque tem muitas reformas que ele fez no sentido, ele tentou implementar muitas medidas que o Pombal, ele, na verdade, ele não fez só para o Brasil, ele fez para Portugal e outras colônias, mas aqui a gente vai ficar no Brasil, certo? O Pombal, o Marquês de Pombal, ele é o primeiro-ministro de Dom José, em 77, e pontos principais, o que ele queria fazer? Ele queria ter maior controle da balança comercial aqui, já que eu acho que é necessário falar do Tratado de Panos e Vinhos. O Tratado de Panos e Vinhos eu não coloquei nos slides, mas também está lá nos outros slides do Drive, tem isso. Mas, rapidamente, o que foi o Tratado de Panos e Vinhos? O Tratado de Panos e Vinhos, ele foi um tratado entre Inglaterra e Portugal, também chamado de Tratado de Methuen, tá? Então, vocês podem ver com esse nome. Entre Portugal e Inglaterra, onde Portugal fazia um acordo entre vender seus vinhos para a Inglaterra e a Inglaterra vender seus panos ou tecidos para Portugal. Só que era totalmente desfavorável para Portugal, porque Portugal acabava comprando muito mais do que a Inglaterra, o tecido, e a Inglaterra não comprava tanto vinho. Então ia muito ouro para a Inglaterra. A balança, vocês não lembram, até o Lucas falou na última aula sobre balança comercial e tudo mais, mas a balança comercial de Portugal estava totalmente desfavorável para ela. Então o Pombal tenta equilibrar mais, ele começa a reforçar estímulos à produção manufatureira em Portugal e aqui no Brasil. Ele reforça o sistema colonial, né? Ele reforça as relações entre Portugal e colônia, né? Brasil. A revitalização do metalismo. As influências de Pombal, basicamente, fazendo isso, ele muitas vezes é visto como despotismo esclarecido. Vocês vão ver essa palavra. O que é o despotismo esclarecido? É o monarca ou o primeiro-ministro, no caso aqui, que está envolvido, né, com a política, enfim, com a questão, né, de estar presente com o rei. Ele é o braço direito do rei, tá? Então, o iluminismo, ele, na verdade, vai contra o absolutismo, porque ele é uma corrente de ideias que fala sobre racionalismo, sobre discussão política, liberdade política, enfim. E não é o que o absolutismo faz nessa época. Então, o Pombal consegue fazer um misturadão, assim, ele mistura o iluminismo com o absolutismo, ele usa o que o absolutismo usa de melhoramento da economia, né, de racionalismo, enfim, ele usa essas questões iluministas, mas ele é um absolutista, porque ele tende a concentrar mais o poder para Portugal. Então, isso é chamado de despotismo esclarecido. Então, as medidas implementadas nesse período são várias, mas eu vou tentar só sintetizar um pouco para vocês. A gente pode falar das reformas políticas administrativas, e aí uns exemplos disso são os acabar com os requisitos das capitanias hereditárias que existia antes, e aqui ele acaba de vez com a capitania hereditária, ele diminui a influência do Conselho Ultramarino, ele tira um pouco desse poder do Conselho Ultramarino. Na reforma educacional, ele tenta afastar não, ele literalmente corta os jesuítas do Brasil, ele expulsa os jesuítas do Brasil, e os jesuítas eles eram responsáveis pela educação, muitas vezes não só de indígenas, mas também de escolas. A gente vê que até hoje os jesuítas participando da educação. Então o Pombal expulsa os jesuítas do Brasil e abre um buraco educacional. Ele tenta fechar esse buraco educacional no Brasil, implementando impostos que eram gerados para criar escolas, para manter professores, tenta laicizar a escola, né, afastar dessa questão católica, mas que não dá muito certo no Brasil. Foi um pouco um desastre, assim, porque foi muito desorganizado, né? Portugal deu certo, aqui não deu muito certo. Mas, basicamente, sobre a reforma educacional é isso. Relação com os índios.
como eu falei, ele expulsa os jesuítas da colônia, né, de Portugal, ele expulsa, então isso é um baque, por exemplo, nas missões, a gente vai falar sobre as guerras guaraníticas depois. E na questão de também ainda econômica, a gente vê a liberação de produtos de manufaturas no Brasil, que é como eu falei, com a intenção de se livrar da dependência, que depois do Pombal isso vai mudar. Com a Dona Maria, vai virar isso e vai proibir, né? Mas o Pombal tenta liberar essa produção aqui no Brasil. Eu digo produção de manufatureza, eu quero dizer têxtil, eu quero dizer metais, enfim, é isso que eu quero dizer de manufatura, tá? É isso. Então, a Guerra Guaranítica. É muito extenso também. Isso é uma... Eu vou só discorrer, porque a gente não tem tempo, até porque a gente tem 10 minutos. Mas a Guerra Guaranítica, ela vai ocorrer nas regiões das missões. A Guerra Guaranítica acontece exatamente por causa do Tratado de Madrid, porque esse bate-bola entre Espanha e Portugal, porque o tratado, o que acontece no Tratado de Madrid? Portugal faz uma troca com a Espanha entre as missões. A Espanha era que era do território das missões, e Portugal detinha ali a colônia de Sacramento, certo? Então, a Guerra Guaranítica, ela acontece por esse bate e volta. Os indígenas não querem serem vendidos para Portugal e eles acabam pagando um pouco do pato. Existe uma guerra entre as tropas, né, espanholas e portuguesas, e eu não quero, eu tô com medo de me prolongar mais aqui, entendeu? Eu tô com medo de prolongar. Mas é isso, eles... Fala, Lucas, você vai lá. Não, que eu vou falar sobre as Inconfidências Mineira com Geração Baiana. Daí nem te preocupa de pegar. Ah, você vai falar depois? Eu falo como revoltas independentistas. Tá, então... Acontece, eu não vou deixar pra ti, então isso aí eu vou passar pro pós-Pombal, tá certo? Mas é que eu falo pós-Pombal também. Que eu falo a vinda da família real pra cá. Tá, então eu só vou resumir aqui hoje. Tá. Eu vou só resumir. Então, os guaranis sofrem, né? Tipo, tem esse embate, milhares de indígenas guaranis são mortos nessas disputas, né, territoriais. E a região das missões, na verdade, só vai começar a ser de Portugal lá depois, em 1800 e bolinha, que agora eu não lembro exatamente qual é o ano. Mas, então, rapidamente, só para o Pombal, aí tem a viradeira. Até eu falo sobre Confidência Mineira, eu vou falar. Só para o Pombal. A viradeira, então, ela vem, tenta mudar a questão das manufaturas. Ela acaba com a questão da companhia de comércio que o Pombal faz. E ela tenta fazer uma reforma fiscal aqui. Eu acho que basicamente é isso. Eu vou falar só sobre isso, porque não temos tempo para nada mais. Porque eu fui longe demais. Fica tranquilo. Fique tranquila, relaxa. Pode passar pra mim? Vou passar pra ti. Bom, gente, eu vou falar ligeirinho, tá, pra vocês, no máximo 15 minutinhos, se passar um pouquinho. Peço pra vocês terem um pouquinho de paciência aí comigo, mas vai ser bem rapidinho. Agora é só falar do período final que a gente vai ter da colonização, tá? Que é o período, na realidade, da independentização do Brasil, tá? Que vai desde o período joanino, que a gente conhece, até o fim do primeiro reinado. Que o Brasil já é emancipado, mas podemos trabalhar como período final da colonização, tá? Porque tem alguns aspectos que a gente vai comentar isso. Então, em 1808, a corte, não só a família real, mas toda a corte do Brasil, de Portugal, vai vir para o Brasil. Vão sair fugidos de Portugal devido às invasões napoleônicas. Napoleão, que é um assunto que a gente vai trabalhar também em uma outra aula, vai invadir Portugal, e então a corte, toda a corte, o tesouro português, e o rei e a rainha e toda a família da nobreza vai vir aqui para o Brasil. E o Brasil vai se tornar então o primeiro local que deixa de ser colônia e vira uma metrópole. O Brasil vai virar uma metrópole. Então nós somos um exemplo único que vai acontecer no mundo, que nós vamos ser uma metrópole a partir desse momento, certo? E um dos primeiros fatos que vai acontecer vai ser a abertura dos portos, porque quando tu deixa de ser colônia, tu tem que comercializar com os outros países. Então isso vai ser o fim
do pacto colonial, certo? A partir daí vai ter que ser criada toda uma máquina administrativa que existia em Portugal, mas que vai ter que existir agora no Brasil, por ele ser a metrópole, que vai ser a criação do Banco do Brasil, por exemplo, Biblioteca Real e outros vários coisas importantes que o rei de Portugal vai criar, o rei de Portugal e Brasil vai criar nesse momento, certo? A própria missão artística francesa, que ele vai contratar vários artistas franceses, que vão ser para modernizar a colônia, porque aqui não existia nada, que era uma colônia, só era o objetivo da extração. Então, palácios, todas essas coisas vão ser criadas nesse momento, certo? Reino de Portugal e Algarves, que vai ser em 1815. O Brasil então vai ser alçado a ser um reino a partir desse momento, em 1815. É importante a gente trabalhar questões externas, que quando o rei vem para cá conquista alguns territórios. Um desses territórios vai ser a Guiana Francesa, que vai ser anexada ao Brasil nesse momento, mas também a chamada província da Cisplatina, que vai ser em 1816 anexada ao Brasil. A província Cisplatina que a gente conhece hoje como Uruguai, certo? Então o Uruguai já foi brasileiro em um certo momento. Português brasileiro, não dá para dizer ainda brasileiro em si, mas vai ser português brasileiro no momento. Conjuração Baiana, então, que a Juliane falou, ia comentar em 1798, a insurreição pernambucana em 1817, e a gente pode colocar aqui a Inconfidência Mineira também, que são revoltas emancipatórias. Não dá para dizer que se pedia uma independência do Brasil, em nenhum momento isso vai ser colocado. Era uma emancipação dessas províncias, certo? Eles queriam se separar da colônia e se emancipar. Lembramos que a partir desse momento a gente vai ter uma progressiva independências na América Latina. A partir de 1810, a América Latina inteira começa a explodir e os países vão virando independentes das suas metrópoles, certo? Isso vai influenciar no Brasil. A única que pede o fim da escravidão é a Conjuração Baiana, tá? Dessas três. As outras duas pedem a emancipação, mas não querem abolir a escravidão. Pode passar para mim, Julian, por favor? Independência do Brasil, gente, vai acontecer em 1822, tá? E vai iniciar a partir da Revolução Liberal do Porto, que foi uma revolução que vai acontecer em Portugal, e essas coisas que são meio paradoxas no mundo, é uma revolução liberal, mas a coroa portuguesa vai ser chamada para voltar de volta para Portugal, porque já tinham expulso, Napoleão já tinha sido preso, já estávamos, digamos assim, Portugal estava livre durante esse período, certo? E vão forçar então o retorno de toda a corte portuguesa, o tesouro português, para Portugal. Mas o rei, muito espertamente, não vai com todo mundo, deixa então seu filho, o príncipe herdeiro, o príncipe regente, vai permanecer no Brasil. O nome desse príncipe é Dom Pedro de Alcântara, certo? Portugal vai, em um certo momento, exigir o retorno desse príncipe, mas com o apoio dos grandes latifundiários e da burguesia comercial aqui do Brasil, dos colonos aqui nascidos aqui no Brasil, o príncipe regente vai ignorar as ordens e vai permanecer aqui no Brasil, o chamado dia do fico, o dia que ele diz que fica no Brasil e não volta para Portugal. Portugal vai dar um ultimato e, devido a todo esse apoio dos grandes latifundiários, da burguesia comercial, mas principalmente pelo apoio intelectual e político de duas figuras, que é a princesa Leopoldina, esposa do Dom Pedro I, e de José Bonifácio da Silva, vão declarar a separação e a emancipação do Brasil de Portugal em 1822. Isso vai acontecer, certo? E aí o Brasil se torna independente. Para terminar, vamos falar sobre o período que o Dom Pedro I vai governar. Não se lembramos, tá, gente? Dom Pedro I era português e era filho do rei de Portugal. Então vamos dizer assim, nós se tornamos independentes, mas quem tomou é a mesma família, certo? Então a gente tem a Constituição de 1824, que vai ser a primeira Constituição do Brasil, que vai ser outorgada, ou seja, vai ser imposta pelo imperador Dom Pedro I, que estipulava, além dos três poderes do Brasil, os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, que existiam até os dias de hoje, podemos dizer, o Brasil teria um quarto poder, que era o chamado poder moderador, que dava simplesmente o direito do imperador vetar qualquer decisão dos outros poderes. Então é extremamente autoritário,
certo? Então a gente vai ter alguns conflitos internos interessantes desse momento. Um é a Confederação do Equador, que buscava novamente a emancipação dessas localidades de algumas províncias do Nordeste brasileiro, como Pernambuco, como a Bahia, como o Ceará, se não me engano, Alagoas. Por isso que se chama Confederação do Equador, porque era nos estados que passavam muito próximos à linha do Equador, vão tentar se emancipar do Brasil. Não vai dar certo, vai ser reprimida, mas a segunda, que é a Guerra da Cisplatina, um outro momento que a gente vai ter, que é um conflito na Cisplatina, o Brasil vai perder esse território e, consequentemente, quando perder, esse território vai se tornar o Uruguai, certo? A independência do Uruguai, na realidade, é uma independência do Uruguai perante ao Brasil, ok? A questão sucessória que vai acontecer em Portugal, porque o que acontece? Morre Dom João, que era o rei de Portugal e pai do Dom Pedro, e automaticamente quem deveria assumir era a filha do Dom Pedro I, a Dona Maria. Só que o Dom Miguel, que é irmão do Dom Pedro, vai dar um golpe de estado e vai tirar o poder, vai tirar o trono da Dona Maria. E o Dom Pedro tem que ir lá resolver esse merdeiro todo e retoma o trono para a filha dele, no caso. Certo? Só que vai se instaurar uma crise aqui no Reino do Brasil, por vários fatores. Primeiro, a morte da imperatriz Dona Leopoldina. Muito se diz, inclusive, que ela foi devido aos maus tratos que o Dom Pedro dava a ela, certo? Inclusive, Dom Pedro tinha várias amantes. Dom Pedro era um embuste, como dizemos no dia de hoje. Uma figura bastante desprezível nesse ponto, podemos dizer assim. O assassinato do jornalista e um dos principais opositores do Dom Pedro I, que era o Líbero Badaró, e também a chamada Noite das Garrafadas, que foi um conflito entre apoiadores do imperador e pessoas contrárias ao imperador. E Dom Pedro I vai renunciar ao trono do Brasil, então, em nome de seu filho, Dom Pedro II. Porém, esse rapaz só tinha 5 anos de idade nesse momento, em 1831, mas vai ficar sob cuidados dos tutores para assumir o trono quando tiver a maior idade, certo? E é nesse período que inicia o que a gente conhece como o período da regência. Certo, gente? Aos 2 guerreiros que sobraram. Meu Deus, pra quem ficou até o final, meus parabéns. Força de Parabéns. vontade total aqui, ó. Que a Bato gente. palma. Era muita coisa. Mas conseguimos, né? Por 1 minuto a gente conseguiu. Me pegou essa aqui. Mas, ó, parabéns pro Pedro e pro Alex. A gente sabe que é difícil, gente. É muita informação. Ó, não. É muita coisa, gente. Se eu fosse aluna, eu tava aqui, ó, estruturando a cabeça aqui. É muita coisa. A gente pede desculpa, mas é que senão não tem como a gente passar tudo. E a gente quer que pelo menos muito vocês obrigada, tenham uma base. Até o final, viu? Isso, a gente quer pelo menos que tenha uma base, alguma coisa pra gente poder seguir depois. Vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente tá conversando depois nas aulas que vocês vão ter. Aí normal, né? Nas aulas normais. Também pra não ficarem muito pra trás, né? A gente quer colocar vocês, mas colocar vocês de verdade, inteirados com o que a gente tá fazendo, né? E não só começar a aula normal, como a gente tava começar o conteúdo como a gente deveria. Não, eu acho que é interessante para vocês verem como o nosso jeito de dar aula, né? Para vocês aprenderem quem nós somos e tudo mais, e também. Mas nossas aulas não são assim, né? Nossas aulas são bem mais tranquilas, podemos dizer. Eu digo, nós somos professores, ó, aqui a nossa carinha, ó, o Lucas, viu? Mas Não, a gente não é assim. Não é assim, normalmente. Mas nos conhecer essas belezas. Certo, então tá, gente. Galera. Valeu, hein? Valeu, boa noite pra vocês. Muito obrigado, beijo grande aí pra vocês. Fiquem bem. Até a semana que vem. Deixa eu terminar aqui de gravar.